A paz do Senhor, amados. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Eliana. Se você é novo no canal, se inscreve. Já peço que você se inscreva. Não custa nada, é de graça. Comenta, compartilha. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e ele poder passar para outras pessoas. Amém? Estamos aqui para o nosso compromisso diário, para o nosso devocional, aquela palavra que o Senhor põe no meu coração e eu trago aqui para compartilhar com você, para que a gente possa refletir um pouquinho na palavra. Simplesmente, não é estudo. Eu não dou estudo. Eu apenas trago uma palavra para refletir com vocês. Amém? E nós hoje vamos falar um pouquinho, vamos refletir, aliás, em Gênesis, capítulo 37 e versículo 19 e o 20. Capítulo 37, versículos 19 e o 20, que diz assim: Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando aqui, acredito que a história é bastante conhecida para os irmãos que estão sempre lendo a Bíblia, que meditando, conhecem muito bem, história de José, o sonhador, que era conhecido como sonhador. Esse versículo fala, a mensagem é, o que as pessoas são capazes de fazer por inveja. Nada mais, simplesmente por inveja, do que são capazes de fazer para atrapalhar a sua vida, para tirar você do caminho, simplesmente porque não suportam o agir de Deus na tua vida, não suporta, muitas vezes, o amor do Pai por você. Aqui o amor do Pai mesmo, do Pai carnal, mas eu me refiro também ao amor de Deus. Deus, Ele muitas vezes nos abençoa e alguém, porque infelizmente tem pessoas no meio cristão, eu falo, no meio cristão, que não conhecem a Deus, na verdade, essa é a verdade, não conhece a Deus, porque o ser humano que conhece a Deus, quando eu digo conhecer a Deus, lê a sua palavra, é saber o que Ele quer de nós, é ter uma intimidade com Ele. Uma pessoa, a gente não inveja, a gente não malda, a gente não cria boatos da vida alheia, principalmente mentirosos. A gente não cria boato, a gente nem fala quando são verdadeiros, muito menos quando são falsos. A gente não julga. Quem conhece a Deus, quem tem uma comunhão com Cristo, não faz nada disso. Se alguém faz e diz que é cristão, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, amado do Senhor, mude de atitude, repense. Você não está no caminho certo. Você não está fazendo aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. Nós não somos donos nem da nossa própria vida, porque ela pertence a Deus. Imagina da vida do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso parente, seja lá de quem for. Às vezes a gente não dá conta da nossa, mas quer dar conta da vida alheia. E nisso a gente faz o quê? A gente peca. Não tem como não cair em pecado. Então que o exemplo desses irmãos de José, invejosos, possa servir para nós, para nos alertar, para que a gente saiba e veja o que eles fizeram e a gente não fazer o mesmo. Se a pessoa está fazendo algo que está errando, então nós devemos fazer o contrário. Aprender com os erros dos outros. É mais sábio do que querer aprender com os próprios erros. Então eles disseram, José era o filho caçula de Jacó, filho muito amado, filho de Raquel e Jacó, filho da velhice de Jacó, filho muito amado, Jacó tinha vários. Porém, os irmãos não suportavam José. Por que não suportavam José? José era tido como sonhador, ele realmente tinha sonhos. Ele tinha sonhos. E você, como é que você pode julgar um ser humano que sonhou? Eu não quis, eu não disse algo da minha cabeça, eu não criei, eu não imaginei e falei. Eu sonhei. Você manda nos seus sonhos? Você tem sonhos porque você quer? Então como é que eu posso culpar alguém porque alguém sonhou? Ah, porque eu já ouvi alguém dizer, mas é ganancioso, é orgulhoso.
não é bonzinho, é assim, é assado. Porque sonhou. Quer dizer que eu mando nos meus sonhos. O que ele poderia ter feito, que ele caiu na inocência de não fazer, era não ter contado. Eu posso sonhar e não contar. Mas ele achou tão... E no meu ponto de vista, eu posso estar enganada. Eu acho que ele achou tão simples que resolveu contar. Mas os sonhos não agradaram os irmãos, como também não agradou o pai. Porque no sonho, era como se ele estivesse dizendo aos irmãos que um dia ele se dobraria diante dele, inclusive o próprio pai. O pai, a mãe, os irmãos. A mãe não, porque ele já não tinha. Raquel já era morta, morreu do irmão caçula. Mas, que culpa ele tinha? E se ele falava, se era maldade dele contar os sonhos para ser melhor do que todo mundo, por que o sonho aconteceu? Por que se realizou? Não é algo para a gente pensar? Será que José, como eu já ouvi algumas pessoas falarem, era culpado? Ele era mocinho ou ele era culpado? Não era tão mocinho quanto parecia. Se a gente ler a história de José, eu tenho, na minha visão, não vejo ele como culpado em nada. Vejo um propósito de Deus na vida dele. Deus não faz nada sem ter um propósito. Para futuramente ele mesmo poder ajudar o pai e os irmãos. Se não fosse ele, os irmãos e o pai teriam perecido quando a fome chegou ali na cidade deles, no lugar que eles habitavam. Que todo mundo precisou fugir. Tiveram que ir para o Egito para não morrer de fome. Deus tinha um propósito com tudo que ele fez. Isso é certo. E José não era culpado por ter sonhado. Mas os irmãos eram culpados por ser invejoso. Os irmãos eram culpados por ser ruins. Que a gente analisa, os irmãos tinham um bom. Tirando Benjamim porque era criança. Mas os outros, a inveja tomava conta do coração deles. Então, para nós hoje, quantas vezes não tentam apagar nossa luz? Quantas vezes não tentam nos parar? Quantas vezes jogam baldes de água fria nos nossos sonhos? Quantas vezes nós somos taxados de metidos, de querer ser mais do que o outro, de querer aparecer, quando na verdade você está só vivendo a sua vida. O que acontece é que Deus, muitas vezes, lhe abençoa. E para despertar inveja no coração do invejoso, só precisa que Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoou um pouco mais do que o fulano já não gosta mais de você. O fulano já lhe critica, o fulano já perde, se tem alguma admiração, ele já deixa de ter. Por quê? Porque o invejoso, ele até aceita que você prospere, mas não mais que ele. Ele precisa sempre mais. Então o que a gente vê aqui são irmãos que não tinham sabedoria nenhuma. São, nesse momento aqui, irmãos invejosos. Simplesmente. Que queriam parar José a todo custo. E quiseram matar. Mas não é porque alguém intenta te matar que vai conseguir. Aquilo que Deus já terminou para a tua vida vai acontecer independente de alguém querer ou não. Independente do invejoso querer ou não. É problema dele. Se ele não aguentar, problema dele. Aquilo que Deus já terminou para a tua vida, o propósito que Deus tem contigo, vai ser realizado, independente de qualquer coisa. Tu pode cair, ser jogado na cisterna, tu pode ser vendido como escravo, tu pode parar na prisão, mas tenha certeza que Deus te exaltará. E depois de tu passar por tudo isso, tu pode vir a ser governador, como foi José. Passou por tudo isso, chegou a ser governador do Egito. E aí os irmãos foram precisar dele. E aí os irmãos entenderam que o sonho se realizou. Não era José que inventava, não era ele que queria ser o que não era. Mas Deus era na vida de José. Deus já tinha um propósito para ele. E ele sofreu, ele padeceu muito, porque quando Deus escolhe alguém, esse alguém, uma coisa é certa, vai sofrer e vai sofrer muito. Vai sofrer pedrada, vai sofrer de todos os lados. Deus escolheu, o inimigo ele já não se agrada. Se ele souber, pronto, sua vida deixa de ser calma, como estava, para virar um vendaval. Mas não te preocupe, porque aquele que Deus escolhe, Deus capacita, Deus envia, Deus cuida. E não tem invejoso, não tem fofoqueiro, não tem ninguém que pare, que impeça o trabalhar de Deus na tua vida. Então não se preocupa com aqueles que querem apagar tua luz, com aqueles que querem interromper teus sonhos, com aqueles que querem te parar, te matar.
Não carnalmente falando, mas espiritualmente, porque tem muitos. Não te preocupas com isso. O Senhor que te chamou, o Senhor, Ele cuida de ti. O Senhor que te enviou, o Senhor é o mesmo que te capacita e é o mesmo que toma conta, que zela. E no final, Deus vai mostrar com quem Ele é. No final, Ele vai te exaltar. No final, Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu. E o que muitos podem fazer, o que muito vai... A única coisa que vão poder fazer é aceitar. Nada mais. Porque quem pode intentar contra o ungido de Deus? Contra o escolhido do Senhor? Operando Deus? Quem impedirá? Amém? Então fiquemos com essa palavra. Nada nem ninguém vai conseguir matar seus sonhos. Vai conseguir parar você. Vai conseguir destruir aquilo que Deus tem para você. Nunca. Se ponha no seu lugar. Firme, forte, confiante, com coragem. Porque as bênçãos do Senhor é sobre ti. E o que Ele prometeu, Ele não é um homem para que minta, nem um filho de homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Que as bênçãos do nosso Deus possam continuar sendo derramadas sobre nossas vidas. Não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e fique na paz de Cristo.